Glórias a Deus. Eu creio nessa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, porque eu creio que o meu Deus está sempre no controle de todas as coisas, em todo tempo, e jamais é pego de surpresa em qualquer circunstância que possa acontecer na nossa vida ou no mundo. E é por isso que o nosso coração pode descansar nesse Deus soberano, magnífico e majestoso. Esse também é o Deus que renova o coração, meu irmão e minha irmã, diante dos embates da vida, das questões pessoais da vida, seja ela interna, seja ela externa. O nosso Deus é o Deus que renova o coração. E hoje o tema da nossa meditação, da nossa reflexão nessa noite renove o seu coração em Jesus, que é a fonte suprema de todas as coisas da nossa vida. E o texto de referência nosso está em Evangelho segundo João, capítulo 6, do versículo 32 até o versículo de número 40. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 6, verso 32 até o verso de número 40, onde as Escrituras Sagradas nos diz: Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dei-nos sempre deste pão. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crer em mim, jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Que texto precioso dos evangelhos, queridos. O texto está dentro de um contexto maior, onde Jesus se reporta aos seus ouvintes como pão da vida. E começa uma discussão aqui a respeito de sinais da ação graciosa de Jesus, do agir maravilhoso de Deus. E os ouvintes de Cristo aqui, os judeus, começam a indagá-lo a respeito de algumas questões, com respeito à fé, com respeito aos sinais, com respeito ao maná do deserto que Moisés havia dado. E Jesus começa a trazer resposta, e trazer e revelar verdades enfáticas ao coração daquele povo. E aproveitando também de um contexto maior, da grande multiplicação e alimentação daquela multidão, Jesus se revela agora para eles, usando de uma metáfora, falando que ele é o pão da vida, que mata a fome e que também sacia a sede, como a água da vida. Os seus ouvintes não entendem muito bem, e Jesus começa a declarar essas verdades, como ele responde no verso de número 35, quando de maneira enfática ele diz: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crer em mim, jamais terá sede. Jesus usa de uma metáfora, de uma necessidade básica para a sobrevivência do ser humano,
para mostrar um princípio maior espiritual, de que Ele é o alimento que alimenta a nossa alma, e que Ele é a fonte da água da vida que sacia a nossa sede e sede espiritual. É impressionante porque a palavra do Senhor, ela sempre traz para a nossa vida certezas bem claras, bem enfáticas, e não deixa sombra de dúvida a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. É por isso que Jesus e a sua palavra proposta para nós é a fonte onde nós podemos renovar sim o nosso coração numa certeza maior de que Ele provê na nossa vida tudo o que precisamos para permanecermos firmes, alimentados e fortalecidos espiritualmente. E é por isso que podemos encontrar sempre renovo para o nosso coração, não importa o que eu estou enfrentando ou vivendo. Jesus é a fonte, e sempre será, que renovará o nosso coração. A caminhada da vida, muitas vezes nos deixa exaustos. A caminhada da vida, ou a circunstância, muitas vezes, nos deixa desanimados. Mas em Cristo, nós recebemos o provimento necessário para renovar o nosso vigor, para renovar o nosso coração nele e continuarmos a nossa caminhada sempre e sempre. Não sei como você se encontra nessa noite, juntamente com a sua família, mas talvez precisa de um renovo, de um ânimo novo no seu coração, de um vigor novo de fé. Jesus é a fonte, através da sua palavra, porque a palavra de Cristo traz certezas e não dúvidas no nosso coração. A palavra de Deus, através de Cristo, traz coisas concretas, aonde podemos realmente solidificar a nossa fé, a nossa confiança. Não há incertezas na palavra de Cristo, só afirmativas concretas daquilo que Ele pode fazer num plano maior, realizado por Ele, dentro da vontade do Pai. É por isso que nessa noite eu quero meditar com você a respeito de algumas lições dessa palavra que nos dá a certeza de que podemos renovar o nosso coração no Senhor Jesus, em todo tempo e em todo momento ao longo da nossa vida. E para renovarmos o nosso coração em Cristo, primeiro, por que devemos e por que Ele é a fonte? Verso de número 35, olha a declaração que Cristo faz. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca, perceba na força do texto da palavra, nunca terá fome. Quem crer em mim, nunca terá sede. Então olha só, porque eu posso renovar as minhas forças e o meu coração em Cristo? Porque é dele que eu recebo o verdadeiro alimento, porque é dele que eu recebo a água da vida. É das mãos de Cristo que nós recebemos alimento que fortalece a nossa vida, o nosso coração, e é das mãos de Cristo que recebemos água de vida que sacia a nossa sede. E por que é das mãos deles? Porque Ele o é. Ele é o alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água da vida que faz fluir no nosso coração rios de água da vida. Logo podemos entender que, diante dessa convicção, eu e você podemos renovar o nosso coração sempre nessa fonte preciosa de alimento e de água, que sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. E Jesus diz, eu sou o pão. Quem crê nunca terá fome, e quem crer nele jamais terá sede.
É importante saber disso como segurança para o nosso coração e também esclarecimento para aqueles que acham que neste mundo encontrará algo que vai realmente saciar a fome da alma e saciar a sede da alma. Você precisa entender que as iguarias que o mundo oferece não alimenta, é alimento falso, é paliativo, não sustenta, não promove o vigor e a força que nós precisamos para a caminhada. As iguarias e a água que o mundo oferece não sacia a sede, assim como não alimenta a alma. É por isso que há tantas pessoas buscando tantas coisas e em tantos lugares, a experimentar tantas coisas, mas não chegaram ainda à plenitude de saciar-se. E por isso estão em busca e jamais encontrarão, porque o pão verdadeiro que alimenta é Jesus, a água verdadeira que sacia a sede está na pessoa do Senhor Jesus. Nenhuma outra pessoa, ou ser humano, ou profeta, se intitulou com tanta veemência e segurança, porque Jesus o é. E por isso que ele poderia afirmar de maneira categórica: eu sou, e ninguém mais é. Logo, querido, você pode renovar o seu coração todos os dias, comendo do pão vivo e bebendo da água viva que é Jesus. Mas é claro que os ouvintes de Jesus não estavam entendendo o que ele estava falando. Jesus não estava falando de algo físico, Jesus estava falando de algo espiritual. Se alimentar de Jesus é se alimentar da sua palavra, dos seus ensinos, do seu estilo de vida, dos seus preceitos, daquilo que ele nos ensina como mestre, como rabi. Beber dessa água é também, de fato, saciar a nossa alma daquilo que ele nos ensina. Esse é o nosso alimento. É comer da palavra. Sim, da palavra de Deus. É vivenciar isso na nossa vida. Isso sacia a fome. Isso sacia a sede. Isso renova o coração desalentados, desesperançosos. Isso é alimento sólido. E aí você precisa perguntar para você mesmo: do que você está se alimentando? Que água você está bebendo? Quem está alimentando e dando de beber a você? Não tem uma outra fonte. Essa fonte é única e exclusiva e ela é Jesus. Então você pode renovar o seu coração, e a certeza disso é que Jesus é aquele que nos dá o alimento e a água que precisamos para saciar a nossa alma. Em segundo lugar, podemos ter a certeza de renovar o coração em Cristo, porque em Cristo Jesus jamais somos rejeitados. Olha só o que o verso de número 37 nos diz: todo aquele, ou todo que o Pai me dá, ou me der, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, ou jamais rejeitarei. Olha que coisa preciosa, que nos dá a convicção de que em Cristo podemos ser renovados todos os dias no nosso coração. Por quê? A palavra nos confirma. Porque aqueles que é levado até Jesus que o Pai deu, de maneira nenhuma Jesus o lança fora ou o rejeita. E há dois aspectos importantes que você precisa fixar no seu coração como convicção para a sua vida, como certeza de que podemos renovar o nosso coração no Senhor Jesus. E os dois aspectos que não seremos lançados fora primeiro, são os que o Pai dá. E esses que o Pai dá, Jesus
jamais lança fora. Pelo contrário, Ele acolhe, Ele cuida, Ele abraça, Ele alimenta, Ele sustenta, Ele provê. E o segundo aspecto é os que vão até Jesus. É claro que é uma consequência do primeiro ato. Os que o Pai dá, certamente irão até Jesus. É algo da eleição preciosa e da graça maravilhosa do Senhor, graça incondicional do Senhor, derramada sobre nós pecadores. Somos conduzidos pelo Pai até o Filho, e quando chegamos no Filho, Ele cuida de nós, e essa é a certeza maior, que podemos nos firmar e ter a convicção de que nele renovamos o nosso coração. A certeza de que não seremos rejeitados pelo Senhor. Há uma palavra em Isaías capítulo 29, verso 13, quando diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Olha só não somos aceitos se não formos levados pelo Pai, ou se apenas vivermos esta relação só apenas de palavras soltas no vento. Mas quando a coisa é real na nossa vida, a promessa é: jamais os lançarei fora. O Evangelho de João, também, capítulo 1, verso 11, registra-se assim: que Jesus veio para o seu, mas os seus não o receberam. Mas os que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A coisa preciosa é que o texto nos traz segurança para a nossa vida. Alcançados pela graça, movidos pelo Pai, entregues a Jesus, somos cuidados pelo bom pastor da nossa alma, que é Cristo, que não desiste de nós. Pelo contrário, faz todas as coisas necessárias para que a gente continue debaixo do seu pastoreio, para assim desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então podemos renovar o nosso coração no Senhor sempre, na certeza de que jamais Ele nos lança fora, quando nos rendemos diante do seu senhorio e diante da sua majestade. Podemos renovar e a certeza do nosso coração no Senhor, porque em Cristo diariamente podemos firmar a nossa vida na sua promessa. Olha só o que ele diz no verso de número 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olha ou que me vê, que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Olha que promessa preciosa. Diariamente eu posso ter a convicção de que nele, a certeza da vida eterna, acima de todas as coisas, me é garantida. É por isso que as Escrituras Sagradas nos confere que nós em Cristo Jesus podemos ter certeza da nossa salvação. Nós que fomos alcançados, redimidos e agraciados por esta graça maravilhosa, favor imerecido de Deus na nossa vida, podemos ter a convicção de que quando andamos nele, junto dele, na dependência dele, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, certeza da vida eterna. Como Paulo nos ensina, no seu final de carreira, quando ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, sabedor de que iria ser martirizado, a sua morte aproximava. A certeza dele é que a coroa da vida lhe estava aguardando, coroa essa que havia preparado para ele desde a fundação do mundo. Certezas, convicção.
Então, diariamente, o nosso coração é renovado em Jesus, porque podemos firmar a nossa vida na sua promessa de vida eterna. Nós que olhamos para Ele, nós que cremos nele, podemos ter certeza de que quando a morte aqui chegar ao fim, viveremos a eternidade ao lado daquele que é o nosso Senhor e Salvador, que nos comprou, nos redimiu. Querido, isso é convicção, isso é certeza da palavra para a nossa vida. E é nesses elementos que eu preciso basear a minha fé, firmar a minha vida, renovar o meu vigor no Senhor. Não nas ilusões deste mundo, não nas coisas transitórias deste mundo, mas sim nas certezas da palavra de Deus na nossa vida. A vontade do Pai é que aquele que olha para Cristo, focado em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e crer nele, confiança sempre nele, esse tem, não é terá, ou talvez, é tem a vida eterna, e nada e nem ninguém, como diz o apóstolo Paulo, poderá nos separar do amor de Deus que está na fonte, Cristo Jesus, o pão e a água da vida. Então olha só, você pode renovar as suas forças, o seu coração, diariamente, na certeza de que a promessa cumprirá na sua vida, promessa de vida eterna, certeza de vida eterna. Você que olha para o autor e consumador da sua fé, que crê no autor da sua vida, que é Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4 da sua segunda carta, versos 16 e 18, ele nos dá um conselho, quando diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que o apóstolo está dizendo é: aquilo que Deus preparou para nós não há de se comparar com a leve e momentânea tribulação que estamos vivendo aqui neste mundo. E é por isso que diariamente eu preciso estar firmado na promessa, para aquele que crer, para aquele que olha para o autor e consumador, a certeza e a convicção da vida eterna. Por isso ele inicia o verso 16 dizendo: por isso não desanimamos. Pelo quê? Pelas convicções e a certeza daquilo que a palavra nos revela. Embora enfrentamos circunstância que nos desgasta, renovamos a nossa fé, o nosso coração, a nossa força, vigor e alegria, diariamente, firmado na certeza de que em Cristo Jesus temos a vida eterna. Quarta e última coisa que esse texto, lição, que esse texto nos revela, de que podemos ter certeza de que em Cristo podemos renovar o nosso coração, verso de número 40 ainda, parte final do texto, quando nos diz assim: porque a vontade do meu Pai é que todo que olha para mim e nele crer tenha vida eterna. E a palavra de Cristo é afirmativa: e eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa preciosa, irmãos. É por isso que Paulo, o apóstolo, era imbatível diante das pressões e das aflições que vivia. Por isso ele declarava que
o morrer em Cristo sempre será lucro, porque estar em Cristo é estar com a vida, mesmo se ela chegar a findar-se aqui, a certeza da vida plena e eterna estava lhe garantida. É por isso que ele, de maneira convicta, diz: se vivemos ou se morremos, somos do Senhor sempre. E essa é a convicção que deve estar no nosso coração em todo tempo e em todo momento. E é por isso que nós podemos renovar sempre o nosso coração no Senhor, porque nele nós nunca perdemos a esperança, porque a certeza é que quando enfim a vida aqui se findar, Cristo nos garante: eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que o próprio Senhor Jesus, trazendo conforto ao coração dos seus discípulos, no Evangelho de João capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Certeza do nosso coração, queridos, de que podemos sofrer pressões nesta vida, mas a fala de Jesus é: não perturbe o seu coração. A fala é: creia em Deus, creia em Jesus. Ele está preparando o lugar, Ele está cuidando de nós. E é por isso que diariamente podemos renovar o nosso coração no Senhor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força, o nosso vigor, a nossa alegria. A palavra revelada por Cristo nos traz estas convicções, certezas para o nosso coração. E o próprio Deus diz que Ele é zeloso em cumprir aquilo que nos diz. Jesus sempre, em todo tempo, está preparando o melhor lugar para mim e para você. Por isso, se o abatimento chegar, o esgotamento físico, emocional, espiritual, a nossa fonte de renovo do nosso coração é Jesus. A sua palavra é esclarecedora, é sólida, traz convicção ao nosso coração, que nessa fonte que é Cristo, eu encontro alimento, eu encontro água, eu encontro esperança, eu encontro renovo, eu encontro alegria, eu encontro força para lidar com tudo aquilo que eu tenho que lidar nessa vida, sabedor de que o Senhor prepara para mim e para você, nós que cremos, nós que olhamos para o autor e consumador da nossa fé, coisas melhores a cada dia para vivermos. E a gente precisa afirmar como Jó afirmou: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E meu irmão e minha irmã, eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive, tem essa convicção e vive com Ele nessa dimensão todos os dias? Se assim o é, certamente, todos os dias, terá o seu coração renovado no Senhor, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso pão vivo, a nossa fonte eterna e viva da água da vida, que completa e sacia a nossa sede e a nossa fome, e nos garante o melhor lugar. Que o nosso coração possa estar firmado no Senhor, firmado nesta palavra, que traz solidez para a nossa alma, convicção para o nosso ser, e que continuemos caminhando na presença desse Deus poderoso,
firmados na sua palavra, convictos de que Ele sempre estará provendo na nossa vida em todo o tempo. O nosso coração só pode ser renovado pelo Senhor, para que possamos continuar a caminhada diária e alcançar os lugares altos que Deus tem para cada um de nós, ou para cada um daqueles que se aproxima dele como fonte de todas as coisas, do dom supremo sobre a nossa vida. Que o Senhor renove o seu coração, e que você busque renovar o seu coração no Senhor Jesus, a nossa fonte eterna, o nosso Redentor. Que o Senhor te abençoe, e que esta palavra graciosa do Senhor encha o seu coração de certezas, renovo da parte dele, na sua vida e na sua família, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, te louvamos, porque em Cristo, o nosso pão da vida, a nossa fonte de água da vida, podemos encontrar renovo todos os dias, porque nele, a videira verdadeira, é que recebemos todos os nutrientes necessários para a nossa caminhada. É por isso que os nossos olhos estão nele, e é por isso que o nosso coração está rendido nele, porque só ele pode alimentar-nos, só ele pode saciar a nossa sede. Deus bendito, no nome de Jesus, o Senhor que sonda os nossos corações, famílias, vidas, que nesta noite, cada vida que nos ouve, cada família, seja amparada pelo Senhor, seja renovada no Senhor e em Cristo Jesus, seja alimentada pelo Senhor, seja abençoada pelo Senhor. Guarda esta casa, Senhor, guarda esta família, guarda este coração no Senhor, e que em todo dia possa ter a certeza de que no Senhor estamos seguros, a nossa fonte, a nossa força, a nossa alegria, o nosso pão, a nossa água da vida. Bendito seja o Senhor, e que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar, sobre cada vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos ao Senhor e profetizamos bênção sobre este lar e sobre esta família que nos ouve, sobre a tua igreja, Senhor, sobre esta nação, sobre o nosso município, ó Deus, que o Senhor continue cuidando, se revelando e cumprindo os teus propósitos eternos. Bendito seja o Senhor, em todo tempo e em todo momento, louvado seja o teu nome, amém.